Olá, pessoal! Em nossa aula hoje a gente vai começar a estudar o último grupo das plantas, o grupo mais complexo, que é o chamado angiospermas. As angiospermas, elas vão apresentar os órgãos vegetativos, que será assunto da aula de hoje, que eu vou falar sobre raiz, caule e folha, mas também apresentam os órgãos reprodutivos, que seria a flor, o fruto e a semente, que é um assunto para a nossa próxima aula. Então, até agora, nós estudamos as briófitas, as pteridófitas e as gimnospermas. Briófitas e pteridófitas não apresentavam nem flores, nem frutos e nem sementes. As gimnospermas apresentavam sementes. E agora, as angiospermas apresentam todas as estruturas. Então, tem semente, tem flor e tem fruto. A flor e o fruto, elas são características importantes para que essa planta tenha um sucesso na conquista do ambiente. Para que serve a flor? A flor, ela deixa aquela planta vistosa, cheirosa. Isso é bom porque atrai os agentes polinizadores, que são aqueles animais que vão transportar os grãos de pólen de uma flor até outra flor. Os principais agentes polinizadores que a gente vai ver são os insetos, então tem as abelhas, tem os besouros e as aves, por exemplo, lá o beija-flor. Os frutos, eles são importantes porque eles vão proteger a semente lá dentro, tá? Então, no grupo anterior, que era o da gimnosperma, a semente era nua, ela não ficava dentro de um fruto, ela ficava dentro do estróbilo. Agora o fruto, ele vai carregar a semente lá dentro e vai proteger a semente. Lembrando que dentro da semente tem o embrião, é o embrião que vai dar origem a uma nova planta. E aquela estrutura que está, aquela substância que está no fruto, ela auxilia também na germinação da semente, então dá uma condição a mais para essa semente germinar. Esse grupo das angiospermas é o grupo que apresenta o maior número de espécies e ocupa os mais diferentes ambientes terrestres. Essa conquista aqui é importante por conta de flores e de frutos. Então, as flores atraindo agentes polinizadores garante uma maior eficiência na reprodução. Os frutos protegendo a semente também garante uma maior chance de sobrevivência. Nesse slide eu separei aqui quem são os órgãos vegetativos e quem são os órgãos reprodutivos. E aqui as características gerais de cada um deles. Porém, nessa aula a gente vai estudar apenas os órgãos vegetativos e em uma próxima aula os órgãos reprodutivos separadamente. Então, os órgãos vegetativos são aqueles responsáveis por manter a planta viva, manter a planta nutrida e manter a planta hidratada. Então, qual é a função ou quais são as funções das raízes? Então, as raízes, elas fazem a fixação da planta no solo, elas absorvem água e os sais minerais que estão no solo, e também existem algumas raízes que apresentam reservas nutritivas. Inclusive, nós acabamos nos aproveitando disso e utilizando como alimento algumas raízes por ter essas reservas nutritivas, como por exemplo a mandioca e a cenoura. O caule, ele dá a sustentação das folhas, das flores e do fruto. Dentro do caule tem os vasos condutores de seiva, então eles conduzem a seiva, então conduz a água e sais minerais que foram absorvidas pela raiz até as folhas e conduzem a glicose que foi produzida pelas folhas na fotossíntese para a planta inteira. E também existem algumas plantas que apresentam reservas nutritivas no caule e nós também nos alimentamos de alguns caules, por exemplo, a batata inglesa, a batatinha que a gente come, a batatinha frita, tá? Ela é um caule da planta. E nós temos também as folhas, que são responsáveis pelo processo de fotossíntese. Então, a fotossíntese ela é muito importante para produzir a glicose, que é o alimento da planta, e para produzir oxigênio. E pelas folhas também acontecem as trocas gasosas. Então, a entrada do gás carbônico e a saída do gás oxigênio e do vapor de água. Os órgãos reprodutivos, eles são, como o próprio nome diz, falou em reprodução, então eles têm a ver com a perpetuação da espécie
porque os órgãos reprodutivos, eles fazem a formação de novas plantas. Então, qual é a função geral de uma flor? Então, na flor acontece a fecundação e após a fecundação eu tenho uma produção de fruto e de semente. Então, se eu não tiver uma flor, eu não vou ter fruto e não vou ter semente. O fruto, ele vai proteger a semente, como eu já disse, ele vai dar condições para a semente germinar por conta das substâncias que ele apresenta. E o fruto também pode atrair os agentes dispersores, aqueles animais que ao se alimentarem do fruto, acabam carregando a semente para outros lugares. E a semente, ela abriga o embrião lá dentro, o embrião é que vai dar origem a uma nova planta. Então, a semente abrigando o embrião, protege o embrião e acaba também fornecendo a ele substâncias nutritivas. Então, aqui a gente vai conhecer um pouquinho das regiões que fazem parte de uma raiz. Essa região de colo é a região que está separando o caule, que está daqui para cima, e a raiz que está daqui para baixo. Nós temos a região de ramificação, que é onde acontece a produção das raízes laterais, então há um crescimento de raiz para os lados, e isso ajuda a planta a se fixar no solo. Abaixo da região de ramificação, tem a região pilífera, que é onde se encontram grandes quantidades de pelos absorventes. E os pelos absorventes vão fazer a absorção da água e dos sais minerais. Abaixo da região pilífera tem a região lisa ou região de crescimento. Então é nessa região que as raízes crescem, daqui para baixo. Então a partir dessa região, ela vai descendo aqui, crescendo em direção para baixo. Aqui na pontinha existe uma região chamada região meristemática. É a região onde acontece a produção de células novas. Então, aqui acontece a multiplicação, o aumento na quantidade de células, e na região de crescimento, essas células aumentam em tamanho. Então, elas vão se alongando, elas vão aumentando de volume. E como essa região é uma região importante, onde acontece a multiplicação de células, existe uma estrutura chamada coifa, que é como se fosse uma capinha para proteger essa região, porque será onde vão ser formadas as células novas. Então, essa coifa ela vai proteger a extremidade da raiz contra o atrito do solo. Existem aqui pedrinhas, existem algumas substâncias no solo que poderiam danificar a ponta da raiz, então a coifa está protegendo. E também protege contra o ataque de micro-organismos que podem estar presentes no seu solo. Então a coifa protege a região meristemática, que é a região de formação de novas células. A região de crescimento é onde essas células novas vão aumentar de tamanho. A região pilífera, onde vai acontecer a absorção de água e sais minerais, e a região de ramificação, onde serão produzidas as novas raízes laterais, para aumentar a fixação dessa planta no solo. Aqui eu coloquei alguns tipos de raízes para vocês conhecerem. Então, temos as raízes suporte ou em escora, então elas estão aqui para fora do solo, dando suporte porque, por exemplo, essa região, a planta, está numa região alagadiça. Então, para melhorar essa fixação, nós temos a raiz em suporte. Aqui nós temos a raiz tabular, que são raízes também para fora do solo que parecem tábuas. Temos as raízes cintura, que elas se enrolam aqui para fora dos galhos, no caso a raiz dessa plantinha aqui. Temos as raízes grampiformes, que elas parecem grampinhos, elas grudam num caule ou grudam numa parede. Temos as raízes aéreas, que são essas raízes que elas saem para fora também em regiões de mangue, principalmente. Então essas raízes, parte delas estão dentro aqui do solo e parte saem para fora. Isso para facilitar a absorção do oxigênio, pegando o oxigênio aqui diretamente do ar. Nós temos raízes estrangulantes, que acabam estrangulando uma outra planta. Temos raízes sugadoras, que sugam a seiva de uma outra planta, então é uma planta parasita. A gente tem também as raízes tuberosas, que são aquelas que apresentam uma grande quantidade de reserva nutritiva, como é o caso aqui da beterraba, da cenoura, temos também a mandioca. Então vamos falar um pouquinho agora do caule.
de algumas regiões, algumas estruturas que apresentam-se no caule. Então, temos a gema apical, temos a gema lateral, temos o nó e o entrenó. A gema apical do caule é muito semelhante àquela região meristemática que a gente acabou de ver na raiz. Então, qual que era a função da região meristemática? Era a multiplicação celular, aumentar a quantidade de células para que a raiz crescesse para baixo. Aqui é a mesma coisa, então aqui também tem uma região meristemática onde acontece a multiplicação e a formação de novas células. Então aumenta a quantidade de células e o caule cresce para cima. A gente diz que a gema apical ela é responsável pelo crescimento da planta em altura. Então, se você tiver uma planta na sua casa e você não quiser que essa planta cresça em altura, pelo menos a partir desse caule principal, você corta a gema apical. Cortando a gema apical, essa planta não cresce mais em altura. Ela vai produzir novos galhos laterais e esses galhos laterais podem crescer em altura. Você consegue controlar o crescimento da planta modificando aí algumas podas. Na gema lateral, que ela fica nessas regiõezinhas aqui, ó, ela possui também células do tipo da gema apical. Então aqui também acontece a multiplicação celular. Só que nessa região a multiplicação celular vai produzir um novo ramo, uma nova folha, ou vai produzir, por exemplo, folhas. Então, nas gemas laterais vão nascer, por exemplo, aqui como é o caso da figura, um novo ramo ou uma folha. E o que é interessante, pessoal, é que quando você corta a gema apical de uma planta, isso estimula uma gema lateral a produzir um galho aqui. Então, por exemplo, você tem lá uma árvore na sua casa e você não quer que ela cresça em altura, mas você quer que ela fique bem cheinha, com um monte de galhos laterais. Então, você corta a gema apical e isso estimula as gemas laterais a produzirem novos galhos. E aqui no nó é a região onde estão localizadas as gemas laterais e o entrenó é a região entre dois nós. Então, aqui nesse slide eu coloquei alguns exemplos de caules, de tipos de caules diferentes. Vocês não precisam se preocupar com isso agora, está aqui só para vocês conhecerem. Então, tem o caule do tipo tronco, tem o caule do tipo colmo, que é aquele bem característico da cana-de-açúcar e do bambu. Tem o caule do tipo estipe, onde as folhas estão concentradas todas aqui no topo do caule. Tem caules do tipo rastejantes, que se rastejam pela terra, como acontece com a melancia, com o melão, com o morango. Tem o caule do tipo rizoma, que fica embaixo da terra. Aqui no caso é o gengibre, então o gengibre ele é um caule. Temos o caule do tipo tubérculo, também fica embaixo da terra, tem reserva nutritiva, que é o da batata inglesa. E temos essas 4 figuras aqui representando algumas modificações que acontecem no caule. Então, nesse caso aqui, são estruturas chamadas cladódios, que tem uma concentração de espinhos aqui no caule, que acontece em cactos. Tem as gavinhas, que algumas plantas, elas produzem essa estrutura chamada gavinha para melhorar o suporte. Então, você encontra lá na videira, que produz a uva, você encontra no pé de maracujá. Você tem as modificações de espinhos, que funcionam como uma forma de defesa, de proteção para alguns animais que se alimentam de plantas. Pessoal, é importante que espinho, ele faz parte da estrutura do caule. Então, se você quebra um espinho, você pode causar um ferimento no caule. É bem diferente dessa outra estrutura aqui, que é conhecida como acúlio, que a gente conhece lá nas plantas de roseira. O acúlio, ele parece um espinho, ele também tem função de proteger a planta contra predadores, mas o acúlio, ele não faz parte do tecido que forma o caule, tanto que você consegue quebrar o acúlio bem fácil, facilmente você quebra um acúlio. O espinho já é um pouquinho mais difícil, porque o tecido que faz parte do espinho também faz parte do caule, tá? Então, o espinho, ele é uma projeção do caule. O acúlio é uma outra estrutura que também funciona como defesa, porém, essa estrutura ela não faz parte do mesmo tecido que forma o caule. Agora, falando um pouquinho sobre as folhas, nós temos na folha a região de limbo,
que normalmente a gente encontra o limbo na coloração verde por conta do pigmento clorofila, que está dentro da organela citoplasmática cloroplasto. Na região do limbo é onde acontece a fotossíntese. Então aqui o limbo ele fica preso no cabinho, que tem o nome de pecíolo, e o pecíolo fica fixo no caule através da região da bainha. E aqui no meio do limbo você tem uma nervura principal e você tem as nervuras secundárias. Então, para que serve o limbo? Nessa região do limbo é onde acontece a fotossíntese, mas aqui também tem algumas células especiais que eu já vou explicar para vocês, que são os estômatos. E os estômatos são responsáveis pelas trocas gasosas, então entradas e saídas de gases na planta. Aí o pecíolo, que é o cabinho, prende a folha ao caule ou a um ramo, a bainha, que é uma dilatação do pecíolo que melhora a fixação dessa folha no caule, e as nervuras, que são formadas por vasos condutores de seiva. Então aqui dentro tem vasos condutores de seiva, porque aqui na região do limbo a fotossíntese vai acontecer, vai ser produzida a glicose, e a glicose tem que ser transportada para a planta, mas a água também tem que ter chegado aqui para que acontecesse a fotossíntese. Então chegou como? Através dos vasos condutores de seiva. Glicose saiu daqui como? Através de vasos condutores de seiva. Então vamos ver agora o que são os estômatos, que eu disse para vocês que são células especiais, que são responsáveis pelas trocas gasosas, a entrada e saída de gases na planta. Então nós temos aqui uma folha. Se eu olhar ao microscópio essa folha, eu vou enxergar umas estruturas que parecem uma boquinha, tá? Aqui está representando um estômato aberto, e aqui estômatos fechados. Então, os estômatos, eles são conjuntos de células especiais. Então, esta parte é uma célula e esta parte é outra célula. O conjunto você chama de estômato. E esse estômato, ele consegue alterar a sua posição deixando um orifício no centro. Esse orifício é chamado de ostíolo, e nessa posição a gente diz que o estômato está aberto. Mas ele também consegue fechar esse orifício. Então, fechando o ostíolo, a gente tem a posição do estômato fechado. Ah, mas por que a planta ela vai fazer com que o estômato esteja aberto ou esteja fechado? Então, esse movimento de abertura e fechamento do estômato dependem de condições do ambiente. Então, por exemplo, durante o dia, na presença de luz, tem que acontecer fotossíntese. Para acontecer fotossíntese, tem que entrar o gás carbônico. E o gás carbônico ele entra aqui por esse orifício, entra pelo ostíolo. Então, durante o dia, o estômato tem que estar aberto para que o gás carbônico entre aqui dentro. Aí, quando acontece a fotossíntese, o gás oxigênio ele é produzido, então ele sai por aqui também. Mas a planta também respira oxigênio. Por onde que o oxigênio entra? Entra por aqui também, tá? Pode entrar também pelas raízes. Ah, mas em que momento que o estômato vai estar fechado? Nesse meu exemplo que eu disse que o estômato está aberto para entrada de gás carbônico durante o dia, para acontecer a fotossíntese, então à noite ele vai estar fechado. Por quê? Porque à noite não tenho luz, não tenho fotossíntese, não necessito da entrada do gás carbônico. Essa abertura e fechamento do estômato também tem a ver com a regulagem da perda de água pela transpiração. Então, se eu estou lá, a planta está num lugar que tem uma grande quantidade de água, ela pode deixar o ostíolo aberto para que a água saia da planta no estado de vapor. Mas se a planta estiver numa região muito seca, ela tem que economizar na perda de água. Então, ela vai ter momentos de fechamento do ostíolo para que a água não saia no estado de vapor e ela não desperdice essa água. Bom, não dá para falar de folha sem falar de fotossíntese, já até comentei um pouquinho com vocês, né? Então, as folhas, elas têm também uma função muito importante que é a de fotossíntese. Sem a fotossíntese, a planta não sobrevive, porque esse é o processo que ela realiza para produzir o próprio alimento. E esse alimento
a gente chama de glicose, que está representado como essa fórmula aqui, C6H12O6. Então, lembrando que a planta é um organismo autótrofo, então é um organismo que produz o seu próprio alimento, com qual processo? Com a fotossíntese. Agora, existem algumas condições para que a planta consiga fazer a fotossíntese. Primeiro, precisa da presença de luz e também precisa da presença do pigmento clorofila. Então, lembrando que o pigmento clorofila, ele dá a coloração verde para a planta, porém essa não é a função da clorofila. A clorofila ela é muito importante porque é ela que absorve a energia do sol para que utilize essa energia nessa reação química de fotossíntese. Então, a fotossíntese ela é uma reação química e para que aconteça uma reação química é necessária energia. Então, da onde é que veio essa energia? Do sol. Então, a clorofila absorve a energia do sol para que essa reação química ela aconteça. Então, o que acontece na fotossíntese? Essa reação química é uma reação entre o gás carbônico com a água para a produção da glicose, que é o alimento da planta, e do gás oxigênio, que é utilizado na respiração. Como que esse gás carbônico entra na planta? Ele é absorvido pelas folhas através dos estômatos. Então, quando o estômato está aberto e tem o ostilo aberto, o gás carbônico entra através desse orifício, lá na folha, para que aconteça essa reação aqui. Então, o gás carbônico tem que reagir com a água. Da onde é que veio a água? A água foi absorvida pelas raízes, foi conduzida dentro do caule pelos vasos condutores de seiva, chegou através aqui das nervuras e se uniu ao gás carbônico. Pessoal, o vaso condutor de seiva que carrega, que transporta a água da raiz até a folha, tem um nome especial de xilema. Então, xilema é o vaso condutor de seiva que transporta a água e os sais minerais. Então, a água chegou na folha, o gás carbônico chegou na folha, a luz foi absorvida, a energia da luz foi absorvida pela clorofila e aí acontece a reação química. Então, acontece a produção de glicose e gás oxigênio. Agora, o que acontece com a glicose? A glicose é o alimento da planta, tem que ser distribuído para todas as suas células. Como que ela vai ser distribuída? Também por vasos condutores de seiva. Só que esse vaso, que é o vaso que carrega a glicose, tem um nome especial, floema. Então, o xilema é o vaso condutor que transporta água e sais minerais e o floema vai transportar a água junto com a glicose. E o gás oxigênio? O gás oxigênio também vai sair aqui da folha pelos estômatos quando os ostíolos estiverem abertos e vai ser liberado para o ambiente e utilizado na respiração dos seres vivos, então tanto das plantas, quanto dos animais, quanto dos seres humanos. Aqui em nosso último slide eu coloquei algumas modificações de folhas para vocês conhecerem, porque nem todas as folhas são daquele jeito, verdinhas, lisinhas, com o limbo, tá? Então existem algumas folhas que elas são modificadas em espinhos. No caso anterior que eu falei de espinho, era o espinho que era formado pelo mesmo tecido do caule. Essa é uma modificação. Então, existem algumas plantas, principalmente plantas de regiões áridas, que também são conhecidas como xerófitas, e como exemplo a gente tem o cacto, elas têm espinhos, mas esses espinhos não são caule, são modificações de folhas. Então, a planta xerófita, ela vive num lugar árido com pouca quantidade de água, então ela precisa de condições para economizar água. Então, ela tem esse caule no formato suculento para poder guardar, fazer uma reserva de água. E ela tem o espinho, a folha transformada em espinho, para evitar a perda de água por transpiração. Aquela água que eu disse que sai no estado de vapor pelos estômatos. Existe também uma modificação de folha chamada bráctea. Olha que legal, né? Ela parece uma pétala. Mas olha o desenho aqui das nervuras, iguaizinhas folha. É uma folha colorida que está imitando uma pétala.
Nessa planta aqui, onde é que estão as pétalas? Onde é que estão as flores? Aqui nesse meinho. Então, se eu tenho uma folha colorida, isso logicamente tem uma intenção de atrair animais e atrair insetos para facilitar a polinização. Então, o inseto ele vai ser atraído pela cor, vai chegar até aqui, e quando ele encostar nessa estrutura onde estão as flores, vai acontecer, o grão de pólen vai grudar no seu corpo e ele vai transportar para uma outra flor. Então, a bráctea é uma folha colorida, não é uma flor. E nós temos também, nesse caso de plantas insetívoras, a folha transformada em uma estrutura que, quando um inseto encosta aqui, ela fecha e libera uma substância que vai provocar a digestão desse inseto. E ela vai absorver os produtos da digestão aqui. Nós temos também essa modificação no caso aqui da cebola. Então, nós temos a cebola, a raiz aqui, o caule nessa estrutura, que é um caule do tipo prato, e nós temos o catáfilo, que são as folhinhas. Então, no caso da cebola, aquela parte que a gente come da cebola, é uma folha modificada, é uma folha que tem uma reserva nutritiva. E aqui também nós temos folha no formato de escamas, nessa outra planta aqui.